Eu acho que 5 pessoas por turno, acho que dá conta dessa atividade. Olha, pelo que eu já vi, eu acho que 7 pessoas com certeza dá. Olha, pensando bem, pela minha experiência, eu acho que se a gente pegar umas 4 pessoas por turno, acho que é o suficiente, aí a gente economiza e consegue atender aí a demanda. Eu acho que isso daí dá. E aí, conhece ou pratica esse tipo de achismo e intuição quanto ao dimensionamento de equipes? Eu vou te falar que essa é a melhor maneira de perder dinheiro, perder qualidade e ainda mais ser um péssimo gestor. Salve, salve, colaboradores! Bem-vindos ao canal Gestor 4.0. Hoje nós vamos falar sobre dimensionamento de equipes utilizando o método chamado Gross Staffing. Bom, iniciando o nosso estudo sobre dimensionamento de equipes aplicando o método Gross Staffing, é importante conhecer que esse método ele pode ser aplicado em qualquer cenário em que envolva a prestação de serviços de atendimento. Tá? Então, pode ser aplicado como um Service Desk, que é comum. Até o método Gross Staffing ele é reconhecido internacionalmente pelos principais órgãos certificadores e padronizadores de atendimento ao cliente, como a ISO 20000 aplicada ao gerenciamento de serviços de TI, assim como a certificação HDI-SCC, também focada para centros de suporte, a certificação para centros de suporte. Então são duas certificações que são muito conhecidas no mercado internacional e reconhecidas pelos seus resultados e padrão de qualidade. Para a aplicação do método do Gross Staffing, é importante que nós tenhamos algumas condições básicas estabelecidas. Com isso, teremos o melhor aproveitamento de fato. A primeira delas é que você tenha dados históricos de longo período, pelo menos aí, longo período considerando 12 meses pelo menos. Então, você tem que ter dados históricos sobre execuções de atividades, sobre os atendimentos realizados nos últimos 12 meses, para que de fato você tenha uma precisão maior na aplicação do método. Os dados históricos também devem estar precisos, então não basta você ter apenas os registros, é importante que esses registros também estejam bem registrados de fato, né? Registrados com qualidade, vamos dizer assim, que evidencia a realidade da sua operação. Porque nós vamos precisar de duas informações importantes para a aplicação do método. O primeiro é o grupo de atendimento, então os grupos que interagiram em cada um dos atendimentos registrados e também os tempos de atendimento para cada um desses grupos que atuaram. Bom, com isso levamos à terceira condição ali, ter grupos e turnos de trabalho definidos, é importantíssimo, até porque o Gross Staffing ele é aplicado para grupos de atendimento. E você pode ainda aumentar a precisão desse método trazendo o turno de trabalho também. Então daí com isso você tem um grupo de atendimento e depois disso você tem o turno de trabalho daquele mesmo grupo de atendimento. Então a título de exemplo nós podemos aí dar um grupo de atendimento de primeiro nível que atua no canal telefônico, aí pensando num Service Desk, e daí para o turno de trabalho tarde. Então com isso você vai ter no final o resultado de quantos profissionais você vai precisar para o grupo de atendimento telefônico no turno da tarde. E é de fato um dos objetivos da aplicação desse método, senão, na verdade, o principal objetivo da aplicação desse método Gross Staffing. Também como importante condição, o volume de demanda é estabilizada. Importante sua operação ela já viva uma rotina estabilizada em relação ao seu comportamento de demanda. Bem, você já saiu da fase da montanha-russa, onde em determinado momento você tem muitos atendimentos, em outro momento você tem pouquíssimos atendimentos. Então você não estabilizou a sua demanda aí. Pode ser pelo momento do negócio, o negócio vive um momento de transição e não pôde
né, não houve um planejamento adequado e por conta disso a sua demanda ela oscila bastante, os problemas de infraestrutura, então isso faz com que serviços importantes tenham indisponibilidade em momentos vitais para o negócio e com isso, de repente, o seu service desk, a sua operação, ela é inundada de ocorrências e daí com isso você vai ter um comportamento que não é real da sua operação, né? Então ela vai ser contaminada, né? Vamos dizer assim, os números, a sua demanda ela é contaminada por esses eventos que acontecem sazonalmente ou ocasionalmente, ou na verdade com certa frequência, né? Então isso impacta. Vamos supor que você recebe 100 atendimentos no mês e de repente você tem 5.000 atendimentos naquele mesmo mês. Então, mas foi algo pontual, né? Ou isso acontece com certa relevância, né? Ou aconteceu com certa relevância, com certa recorrência, vamos dizer assim, e depois isso já foi corrigido. Então é importante que isso não seja levado para o cálculo também, mas que você encontre um denominador comum aí da sua demanda e que de fato a sua demanda da sua operação ela já esteja estabilizada. Então essas são 4 condições básicas para que você tenha a melhor aplicação do método Gross Staffing. Bom, vamos lá, de modo prático, vamos aplicar esse método agora. Bom, o primeiro item que deve ser trazido, coletado, executado para aplicação do método é a quantidade de incidentes, solicitações de serviço, a quantidade de ocorrências de atendimento que você realizou e o tempo de atendimento dessas ocorrências. Para, né, lembrando, esse grupo de atendimento, se você quiser ainda tornar mais preciso, esse turno de trabalho desse grupo de atendimento. Percebam aí no diagrama que a gente tem uma relevância quanto à precisão. Então, quanto maior for o intervalo de tempo que você está usando para a aplicação do método, maior a precisão da aplicação desse método. Então você pode aí, com dados históricos de um mês, já fazer uma projeção, já ter uma ideia, né, de pessoas, quantidade de pessoas que você precisa utilizando o método Gross Staffing. Mas é importante que você tenha aí pelo menos 12 meses ou mais, né, de dados históricos para que de fato você tenha uma aplicação efetiva. Então, vejam aí no diagrama, quanto maior o intervalo de tempo, né, quanto maior o seu intervalo de tempo em relação ao seu histórico de atendimentos, maior a precisão da aplicação do método. Importante também você retirar do escopo o excedente, né, de ocorrências, né. Aí no caso eu coloquei dentro do ambiente de Service Desk com incidentes, solicitações de serviço, mas pode ser ocorrências diversas. Você pode enxergar isso até dentro de uma equipe de atendimento de saúde né, crítica, né, como por exemplo a operação de resgate. Você pode colocar isso aí dentro do hospital, uma equipe médica. Você pode colocar isso dentro do ambiente industrial, uma equipe de manutenção industrial e diversos outros cenários ou negócios que impliquem ter uma equipe que atenda demandas relacionadas aos seus clientes. Você pode aplicar uma equipe de vendas, um call center, enfim. Tá? Isso aí é diverso. O método Gross Staffing ele se encaixa perfeitamente em qualquer um desses cenários aí que envolva atendimento ao cliente, tá bom? Ou sustentação de uma operação de negócio, qualquer que seja, tá? Bom, então você deve tirar essas anomalias, né? Esses estouros de demanda por incidentes críticos. É importante que você retire para que você não contamine o seu cálculo aí, o seu fator real de recursos humanos necessários para dar conta da demanda. Tudo bem? No passo 2, nós vamos calcular a quantidade média mensal dos incidentes, solicitações de serviço, ocorrências, manutenções, atividades, né, que serão os objetos aí de análise para nós termos o dimensionamento utilizando o Gross Staffing. Para tornar essa explicação mais prática para vocês, eu trouxe aqui um exemplo, né, sobre as quantidades dos cenários, né, um cenário de atendimento sobre as suas quantidades dos últimos 12 meses para incidentes, solicitações de serviço, trazendo aqui novamente para o escopo de Service Desk, e com isso calculando as quantidades médias desses incidentes, solicitações de serviço. Então percebam aí que o período que eu utilizei foi de 12 meses, então durante 12 meses
houveram, né, 38.280 incidentes e 10.884 solicitações de serviço registradas. Com isso, fazemos o cálculo da média, uma média muito simples, né? Então pegamos esses valores, dividimos por 12, e aí no caso dos incidentes chegamos a uma média mensal de 3.190 incidentes. E sobre as solicitações de serviço, 907 solicitações de serviço mês. No passo 3, nós vamos fazer o cálculo do tempo médio de atendimento para cada um desses itens, né? Incidentes e solicitações de serviço. Então, com base nos nossos exemplos, né, nós temos aí um tempo médio de atendimento, no item B, para incidentes de 1.298.074,8 minutos. Então, foi o tempo consumido para tratamento de incidentes por esse grupo de atendimento e também, se quiser incorporar, para o turno de trabalho, para esse turno de trabalho. Solicitações de serviço já foram consumidas 70.310,68 minutos, né? O tempo consumido para tratamento de solicitações de serviço durante esse período, né, de 12 meses, aí, conforme as quantidades que a gente já tinha extraído anteriormente. Bom, fica fácil também fazer uma média agora desse tempo de atendimento, porque a gente vai pegar esse total de tempo dividido pela quantidade, né, de objetos que a gente tem. Então, no caso dos incidentes, nós chegamos a um tempo médio de atendimento de 33,91 minutos. Já para as solicitações de serviço, chegamos a um tempo médio de 6,46 minutos. Antes de passarmos para o próximo passo, vamos imaginar um cenário em que você não tem histórico, né? Vamos supor que é uma operação nova, ou que você acabou de implementar o seu sistema de gestão para um novo cliente, você não tem condições, né, de ter informações ali na sua propriedade para você aplicar o método Gross Staffing. Dá para aplicar mesmo assim? Sim, dá para aplicar, sendo que a gente tem que avaliar essas duas condições aí abaixo. Então, para calcular a quantidade média mensal, nós podemos usar como referência a análise volumétrica feita pelo nosso cliente no momento anterior, ou através de um fornecedor anterior, né, à nossa operação. Então, com essa análise volumétrica, nós conseguimos calcular a quantidade média mensal, nesse caso aí, né, de incidentes e solicitações de serviço, trazendo para um Service Desk. Mas poderia ser a quantidade de ocorrências, manutenções, enfim, o contexto é diverso para a aplicação desse método, tá? É comum, sobre aí, licitações, tá? A organização governamental, ela disponibilizar a análise volumétrica dos últimos pelo menos 12 meses, mas é comum de 36 meses aí, de acordo com o tempo de contrato que vai ser licitado. Então você pode utilizar essa análise volumétrica para você fazer o dimensionamento da sua equipe. Coloquei aí, entre parênteses, especificações técnicas, que costuma-se registrar, documentar a análise volumétrica feita pelo cliente, sobre a responsabilidade do cliente, nas especificações técnicas do contrato de prestação de serviço. Isso é muito comum, tá? Então as quantidades você consegue pegar por essa análise volumétrica, tranquilamente. Bom, sobre o tempo médio de atendimento mensal, aí fica difícil, porque daí você não tem na análise volumétrica, ou pelo menos não costuma ter, o tempo médio de atendimento, ou tempo de atendimento, tá? Apenas as quantidades. Então, com isso, você pode usar como referência o catálogo de serviços estabelecido pelo cliente, tá? E também os SLAs relacionados e prioridades relacionados a esse catálogo, os serviços desse catálogo. Com isso, o que você vai fazer? Você vai extrair um valor médio de tempo para os serviços classificados como incidentes ou solicitações de serviço de maior prioridade. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar esses serviços aí de maior prioridade dentro do seu catálogo e vai extrair uma média de tempo para esse grupo de atendimento que você está fazendo a avaliação de dimensionamento, tá? Então, o que você vai acabar trazendo para isso daí? Você vai acabar trazendo os acordos de nível operacional para esse grupo de atendimento. Então, imagina lá que você tem um catálogo de serviços com N serviços, né, sendo classificados aí para tratamento de incidentes ou solicitações de serviço, e daí você vai ter os tempos para cada um dos grupos de atendimento e o total geral, que é o SLA.
Então você vai pegar o SLO, que é parte do SLA, né? Então acordo de nível operacional é parte do acordo de nível de serviço. Você vai pegar para esse grupo que você está avaliando e com base nesses valores você vai extrair uma média. Então com esse valor médio você consegue também aplicar o método Gross Staffing. Então para dar um exemplo disso daí, vamos supor que você tem um catálogo de serviço do seu cliente, então ele sugere, né, ele pede que você atenda a esses tipos de serviço, passa lá o catálogo e vamos supor que tem 100 itens o catálogo. Então daí esses 100 itens vai ter as prioridades, né, detalhadas, né, identificadas lá, e também os SLAs e os grupos de atendimento que envolve. Você vai envolver primeiro, segundo nível de atendimento, um grupo interno do cliente, ou também um grupo terceiro que o cliente também contratou, vai contratar para atendimento desse catálogo. Então com isso, com esses tempos, você consegue estabelecer. Então vamos pensar no cenário, por exemplo, um serviço do catálogo, reset de senha, renovação de senha do usuário. Então vamos supor que ele colocou lá um tempo de 10 minutos. Então você, como fornecedor, você tem a responsabilidade de atender em 10 minutos, né? Restabelecer a senha do usuário em 10 minutos. E aí ele coloca lá que os grupos de atendimento vai ter o primeiro, o segundo nível, ou apenas isso tem que ser resolvido em primeiro nível. Então você está avaliando o grupo de atendimento, por exemplo, de primeiro nível, você viu lá que você tem 10 minutos. Então para o grupo de atendimento de primeiro nível ele tem 10 minutos. Então você vai pegar esses 10 minutos para você usar para fazer o valor médio de tempo. Tá? É comum também em alguns contratos os clientes colocarem indicadores de desempenho relacionado ao tempo médio de atendimento. Eles colocarem lá que o tempo médio de atendimento para o primeiro nível é de 20 minutos. Então tem até 20 minutos para atender. O de segundo nível, né, pode ser o atendimento em campo, ele tem de 30 minutos a 4 horas. Né? Então você vai usar esses valores de metas determinadas pelo seu cliente, tá? E você vai pegar esses valores e vai colocar aí na sua análise do Gross Staffing. Por exemplo, determinado 20 minutos de atendimento, de tempo de atendimento médio para nível 1. E você está fazendo análise do seu nível 1 ali de atendimento. Então você vai pegar esses 20 minutos para você incorporar no tempo médio do cálculo. Tá? Então é possível aplicar o Gross Staffing mesmo você não tendo o histórico, pelo menos o histórico na sua propriedade. Claro, com a participação, com o auxílio do seu cliente. Tá? Bom, para o passo 4, então, já que nós já temos as informações básicas, nós vamos transformar essas informações em horas. Tá? O Gross Staff ele trabalha sobre o aspecto de horas, né? Faz uma relação de horas de trabalho necessárias para atender a demanda versus a quantidade de horas que eu tenho disponíveis relacionados aos profissionais alocados. Então aí, como vocês podem perceber, o cálculo também é muito simples nesse passo 4. Então a gente vai calcular o total de horas de trabalho necessárias para dar conta da demanda, vamos dizer assim, no escopo de um ano. Então vou pegar aquela quantidade média mensal, no caso aqui de incidentes, solicitações de serviço, multiplicar pelo tempo médio de atendimento mensal, que eu encontrei sobre esses mesmos itens, multiplicar por 12 para levar isso do mensal para um ano, né? Por isso multiplicar por 12 e dividir por 60, porque o tempo médio que a gente encontrou foi em minutos, né? A gente usou como referência foi minutos, então para transformá-los em horas, nós dividimos por 60. Bom, então dentro desse passo, trouxe aí, usando o nosso exemplo, né, condutor aqui da análise, da aplicação do método, então trouxe aqui para incidentes, fiz uma tabelinha para vocês. Então, chegamos lá a 3.190, né, incidentes que eu recebo mensalmente, o tempo médio de atendimento deles é de 33 minutos,91, né? Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer a multiplicação desse valor, vai dar esse valor aí de 108.189,33, né? Fiz um descritivo do cálculo aí só para vocês verem a aplicação dele. Joguei isso vezes 12, né, para incorporar o escopo de um ano inteiro e dividir por 60. Com isso eu tenho o total de horas de trabalho em incidentes por ano, tá? Que é 21.637,87 horas. Então é o tempo que eu consumo por ano para tratar os incidentes que eu recebo. Fiz isso também para solicitações de serviço, já que a gente está fazendo essa análise aí separadas por tipos de ocorrência, né? Incidentes, solicitações de serviço. Lembrando que não é obrigatório você fazer isso não, tá bom? Bom, então tem 907, tempo médio 6 minutos,46,
Aí tem o descritivo do cálculo, né? Essa multiplicação, vezes 12 dividido por 60. Com isso a gente tem aí um total de horas de trabalho em solicitações de serviço durante todo um ano de 1.171,84 horas, esse tempo que eu consumi. Bom, isso daí fica fácil, eu vou somar, né, o total de tempo que eu consumo das minhas demandas, né, no caso aí dos incidentes e das solicitações de serviço, somei esse valor e eu identifiquei que eu tenho de demanda, né, de horas de trabalho de 22.809,71 durante um ano inteiro, tá? Então, durante um ano inteiro, para dar conta dos tipos de demanda que eu recebo, eu preciso de 22.809,71 horas. Tá? Então, é isso que eu preciso. Então, aí, fechamos a primeira parte, vamos dizer assim, né, do cálculo final do Gross Staffing. Agora, para o passo 5, nós vamos calcular o potencial de horas de trabalho disponível por profissional dentro de um ano. Com isso, nós vamos considerar a quantidade de semanas de um ano, quantidade de semanas que é traduzida por 52, é comum utilizarmos 52 semanas para efeito de análise anual, o turno de trabalho desse profissional sobre a equipe que ele vai atuar e também a quantidade de dias úteis onde estará ativa essa equipe. Tá? Desse valor total que a gente vai chegar em horas, nós vamos retirar os tempos em que esse profissional ele não atua na demanda específica que nós estamos analisando agora, que é no tratamento dos incidentes e solicitações de serviço. Então nós vamos desconsiderar ou reduzir desse valor total as pausas para alimentação e descanso, os feriados considerados pela empresa, esse profissional ele não atua, as folgas e férias programadas, o índice de absenteísmo que está relacionado ao índice de ausência desse profissional, então sempre associado uma meta a esse item. É comum utilizarmos a meta de 3 até 3% de nível de ausência, então está incluído aí atrasos, saídas antecipadas, ausências planejadas, faltas justificadas ou não justificadas. Bom, também temos aqui, vamos reduzir o tempo alocado para projetos especiais, então se esse profissional dessa equipe, ele também se ocupa com outras atividades além do tratamento de incidentes e solicitações de serviço, nós vamos também considerar nesse cálculo, tá? Treinamentos, o tempo que ele despende para treinamentos, para se desenvolver, tá? Criar habilidades, melhorar, otimizar, né? Reter habilidades técnicas e comportamentais. Isso de acordo com o seu plano de capacitação para o ano. Reuniões de alinhamento também, então está envolvido aí os feedbacks e reuniões de instrução mesmo, onde seu superior imediato, gerente imediato desse profissional, ele atua no sentido de orientar esse profissional na execução das suas atividades. Os eventos também, os eventos que esse profissional participa e durante o evento ele não está atuando nessas demandas de tratamento de incidentes e solicitações de serviço, eventos dentro do horário de expediente, é claro. Atividades administrativas também, a gente vai reduzir esse valor às atividades que estão relacionadas a controles internos mesmo da empresa, do grupo, da operação. Então são itens de controles mesmo, relacionados a auditorias internas, né, questão relacionada ao RH, controles aí diversos, tá? Preenchimento de formulários e por aí vai. Bom, com as considerações do passo 5, tabelei para vocês aqui os valores sobre o cenário que a gente está avaliando como exemplo. Assim fica mais fácil de vocês identificarem como fazemos isso na prática. Vamos lá, as horas de expediente, então, trouxe aqui para 6 horas por dia, durante 5 dias da semana. Por exemplo, de segunda a sexta, trazendo aqui de segunda a sexta. Dentro de 52 semanas, percebam um asterisco aqui, para ressaltar que o valor de 52 semanas, que eu considero como um valor ano, né? Total de semanas úteis do ano. Então, tem um total de horas contratadas de 1.560 para esse profissional. E agora eu vou começar as reduções. Primeiro, a pausa para alimentação e descanso. Percebam aí que o valor está em decimal. Isso dá aproximadamente 20 minutos, esse 0,34. Como acontece uma vez por dia, durante 5 dias da semana, pego esse valor, multiplico por 5, multiplico por 52 semanas, e aí chego a esse valor de 88,4 horas. Então, que eu vou reduzir. Com isso, chego às horas úteis de trabalho desse profissional. Então, as horas úteis desse profissional que foi contratado, que será contratado, dá 1.471,6.
E agora eu vou fazer as outras reduções. Então, as horas de feriados adotados pela empresa, vamos supor que a empresa durante o ano ela adota 10 dias de feriado. Então, como ele atua 6 horas por dia, 6 vezes 10 dá menos 60 horas. As férias desse profissional também vamos considerar aqui. Como ele atua 6 horas por dia, ele fica 20 dias de férias pelo menos. Então, tiro mais 120 horas aqui. E também o absenteísmo, as ausências desse profissional, né? Simulando aqui uma meta de até 3%. Com isso, faço a descrição do cálculo para que vocês entendam de maneira mais simples. Então, ele tem 30 horas de expediente por semana, vezes 4 semanas, e daí dentro desse escopo de mês, por isso vezes 4 semanas, né, ele pode faltar, se ausentar até 3% do total de expediente. Vou levar isso para o escopo de um ano, então faço vezes 12 meses. Com isso, eu tenho menos 43,2 horas. Então, esse profissional ele pode se ausentar até 43,2 horas durante um ano. Isso falando dos tipos de ausência mais comuns. Falta justificada, falta não justificada, atrasos, saídas antecipadas, ausência planejada. Ok? Com isso, a gente vai ter, então, as horas de atividade planejada, que são 1.248,4 horas, pessoal. Ainda sobre o passo 5, nós vamos continuar aí as deduções relacionadas a outras atividades em que o profissional ele é responsável e não estão direcionadas à parte de ausências, não estão relacionadas à questão de ausências, mas simplesmente a outras atividades que esse profissional realiza durante seu expediente de trabalho. Antes disso, nós vamos identificar a quantidade de semanas restantes que esse profissional atua de fato, reduzindo aí das ausências, né? As folgas, os feriados e por aí vai desse profissional. Então, percebam que logo lá no começo nós tínhamos 1.472,6 horas, quando a gente reduziu aí o total de expediente pelas pausas e descanso desse profissional. Depois reduzimos os valores relacionados às férias, feriados, folgas, nível de absenteísmo desse profissional. Então, no total, nós reduzimos 223,2 horas, né, as horas úteis desse profissional. Se a gente dividir por 30, que no caso é a hora de expediente semanal, horas de expediente semanal desse profissional, nós temos uma redução de 7,44 semanas aí do total de 52 semanas no ano. Então, fiz um arredondamento aí, tendo 52 semanas, né, totais do ano. E eu perdi 7 semanas, vamos dizer assim, porque esse profissional ele estava em férias, ausências, feriados, nível de absenteísmo. Então, me sobrou, né, de tempo desse profissional relacionado aí, né, 45 semanas. Tá? Então, com essas 45 semanas restantes, é que eu vou continuar meu cálculo aqui de horas de disponibilidade desse profissional. Então, voltando àquele valor, sobrou 1.248 horas, 1.248,4 horas. Então, vou retirar aí também as reuniões de alinhamento desse profissional. Então, as sessões de feedback, as reuniões, na verdade, né, momentos de instrução desse profissional, seu gerente imediato, seu supervisor imediato. Então, durante 1 hora na semana, ele tem essas reuniões de alinhamento. Durante 45 semanas, que foi as semanas que me sobraram, então, menos 45 horas. Projetos de tarefas administrativas, então, as outras atuações que esse profissional tem, outros projetos que ele participa, as tarefas administrativas, né, os controles internos. Então, durante 2 horas por semana, ele atua nessas outras atividades. Então, isso dá, multiplicando por 45 semanas restantes, me dá menos 90 horas. Também eu tenho o plano de capacitação aplicado a esse profissional, e daí eu incorporo ele menos 80 horas. Então, durante 80 horas no ano, esse profissional ele vai se ocupar com treinamentos. E sobrou, então, o total de 1.113,4 horas para que esse profissional ele possa atuar de fato no tratamento de incidentes e solicitações de serviço. Já no passo 6, nós vamos calcular agora o total de horas reais de trabalho por profissional durante um ano. Nós vamos pegar o valor que nós chegamos no slide anterior, no passo anterior, de 1.113,4 horas, e vamos multiplicar pela taxa de utilização da operação. Lembrando que a taxa de utilização, a taxa de ocupação, ela é muito importante para a operação, porque ela identifica se nós estamos subutilizando ou superutilizando os recursos humanos.
aponta diretamente para o gerenciamento financeiro da operação. Então é importante que a taxa de utilização ela não seja alta demais, pelo menos acima de 80%, e também não pode ser baixa demais, abaixo de 65%. Então é recomendável pelo mercado utilizarmos um valor entre 65% a 80%. Eu mesmo já gerenciei operações com nível de taxa de utilização de 75%. A taxa de utilização, dando um detalhe a mais, está relacionada ao tempo efetivamente que aquele profissional se ocupa da sua atividade fim, a atividade para a qual ele foi contratado. Então, utilizando aí no nosso exemplo 80% de taxa de utilização, peguei esse valor que nós chegamos em disponibilidade de horas, multipliquei por esse fator, né, por essa taxa de utilização de 80% e cheguei ao total de 890,72 horas ano. Então, efetivamente, esse é o tempo que esse profissional ele vai ter para tratar das demandas, no nosso caso aqui, dos incidentes das solicitações de serviço. Fechando com o passo 7, agora vamos determinar de fato o nível de gross staffing, ou seja, quantas pessoas, quantos profissionais nós vamos precisar para esse grupo de atendimento. Percebam que é um cálculo simples, é uma divisão simples, é o total de horas de trabalho necessárias por ano, de acordo com a demanda, dividido pelo total de horas reais de trabalho por profissional durante um ano. Usando o nosso exemplo, aí que foi o nosso meio condutor para a explicação desse método, temos 22.809,72 horas necessárias para atender a demanda, dividido por 890,72 horas, que é o total de horas reais de trabalho por profissional durante um ano, durante 12 meses. Arredondando, aí deu o valor de 26 profissionais, ou seja, precisamos de 26 profissionais para esse grupo de atendimento. Com isso, conseguimos atender os requisitos, as necessidades do nosso cliente. E aí, gostou desse conteúdo? Espero que tenha sido muito proveitoso para você. E se ainda não deu like, eu acho que esse vídeo merece o like sim. Outra coisa, se inscreva no canal e também ative o sininho para receber as notificações dos próximos conteúdos que eu vou postar. Forte abraço e excelente gestão a todos!